Segue, então. Tu estava falando do teu trabalho no GECOM. Exatamente, que a gente trabalha junto já há 20 anos, ali com o Jorge, com o Gabriel, contigo, com o Motim, né? E também trabalho no Ernesto Ornelis, onde eu faço gestão da parte de anestesia, e na equipe do SANI, onde eu sou instrutor do Centro de Ensino e Treinamento em Anestesia, dos residentes, né? Então, sempre buscando trabalho com excelência, né, tentando seguir todos os protocolos, manter as coisas da melhor maneira, oferecer maior segurança para os pacientes. Então, hoje a nossa ideia aqui é falar sobre anestesia, né, na cirurgia bariátrica, mas eu não posso deixar de falar do momento que a gente está vivendo, né? A gente está no meio de uma pandemia, por isso que a gente está aqui fazendo nossos encontros online, que tem sido bem bacana, né? Mas a gente precisa reforçar que a gente segue fazendo cirurgia bariátrica em meio a esse mundo difícil que a gente vem vivendo. A situação nos hospitais ela é complexa, mas por que a gente segue fazendo cirurgia bariátrica? Porque a obesidade é um dos principais fatores de risco para a obesidade, né? Se a gente pensar que a gente já está aí há 1 ano vivendo com essa doença, nós já melhoramos o prognóstico de centenas de pacientes, né? Nesse último ano que a gente operou, porque a gente controlou uma doença que é fator de risco importante para quem pode correr o risco de se contaminar, né? Os estudos mostram que o paciente obeso tem uma facilidade maior de se contaminar. Quando ele se contamina, ele tem um prognóstico pior, né? Ele tem mais chance de precisar de internação, de leito de UTI, tem mais chance de morrer. Então, a gente precisa tratar esse paciente, né? Para caso ele venha a se contaminar, ele tem uma evolução melhor, né? E a gente vê isso, né? Que já tive alguns pacientes que tiveram Covid depois da cirurgia bariátrica e tiveram um quadro brando e, graças a Deus, todos eles estão bem, né? Que talvez sem controle do diabetes, sem controle da hipertensão, não estariam bem, né? Então, é por isso que a gente segue fazendo cirurgia bariátrica, sempre com muita segurança, né? Na medida que a lotação dos hospitais permite isso, né? E sempre com bastante segurança, né? Então, por isso que a gente, mesmo vivendo esse momento difícil, a gente precisa continuar informando sobre cirurgia bariátrica e esclarecendo, né? Esse é o nosso objetivo principal aqui, né? Sem dúvida. Em alguns momentos, obviamente, que a gente fica um pouco mais restrito quando a situação está pior. E depende quando quando a situação dá uma melhorada, a gente volta a oferecer a cirurgia que os pacientes estão precisando, até porque a gente precisa conviver com o vírus, ele certamente vai ficar entre nós por algum tempo, né? Então, mantendo as questões de segurança, de protocolos, de isolamento e tal, a gente consegue manter isso aí com a segurança que o paciente precisa para fazer isso aí, né? Exatamente. E falando sobre segurança, agora eu gostaria que falasse especificamente da segurança em relação à anestesia, sobre a anestesia do paciente obeso, né? O paciente sempre quer saber qual o risco, né? Eu sempre falo que se for para ter algum mal-estar, alguma intercorrência, alguma situação grave de saúde, que seja na frente do anestesista e dentro do bloco cirúrgico com um rainho de anestesia do lado, que é a melhor situação, né? Então... Sabe que o anestesista, ele sempre é lembrado, né? O paciente, a primeira coisa que ele entra no consultório é para perguntar qual é o risco da anestesia, né? Se a anestesia tem risco, né? E uma das coisas que eu gosto de dizer assim, é que se alguém diminui o risco na cirurgia, é o anestesista, né? Exatamente. Então, assim, a gente está lá, a principal função do anestesista é fazer o paciente atravessar esse momento super importante com o menor risco possível, né? Então, para isso, a gente tem usado as tecnologias que vêm surgindo, todas as inovações que a gente pode se valer delas, né? E as inovações em medicina são imensas, né? Elas vão desde conhecimentos de novas drogas, protocolos de uso dessas drogas, até as tecnologias de informação, de informática e coisas do tipo, né? Então, assim, antigamente a primeira anestesia foi feita em 1850, mais ou menos, né? Então, assim, as coisas de lá para cá evoluem muito, né? A gente tem novas drogas a cada mês, a cada semana, coisas que vão surgindo, que vão aparecendo, e a obrigação do anestesista é estar acompanhando tudo isso que vem surgindo,
para poder usar os melhores avanços naquelas coisas que a gente faz. Há 20 anos, quando a gente começou a trabalhar junto ali no GECOM e com a cirurgia bariátrica, de lá para cá a gente já teve um aumento muito grande em termos de segurança, em termos de novidade de droga, monitorização, que é acompanhar os sinais vitais do paciente durante a cirurgia, também é uma coisa que vem evoluindo, né? Por exemplo, hoje em dia a gente tem monitores de atividade cerebral, né, que vem evoluindo, que vem crescendo, que vem nos dando uma precisão muito melhor para poder acompanhar o paciente no transoperatório com mais segurança. E a segurança começa... Tá cortando um pouquinho para mim aqui, mas acho que já vai melhorar. Tá. E pode falar, a segurança parte lá do planejamento da anestesia, né? Na consulta pré-anestésica, né? Lá que a gente começa o planejamento da anestesia, né? E aí que a gente, para ter segurança, a gente precisa trabalhar com o paciente desde lá do início, não só no dia do bloco cirúrgico, né? A gente precisa conhecer bem esse doente, a gente precisa saber as suas doenças, o cirurgião precisa solicitar avaliação e acompanhamento dos especialistas que couber para cada caso, né? E quando ele chegar no anestesista, o anestesista vai revisar tudo que a gente já fez, todo o nosso planejamento, né? Muitas vezes vocês nos sugerem, né? Por mais que o paciente já foi preparado, eu acho que essa medicação tem que melhorar, ou tem que fazer tal tratamento antes, aí a gente tem essa consulta pré-anestésica nos dá tempo, né? De ajustar alguma coisa que ainda esteja faltando, né? Exatamente. A gente trabalha no SANI com uma consulta pré-anestésica em consultório. Isso é feito alguns dias ou algumas semanas antes da cirurgia. Não sei como é que está o som, Nádia. Está um pouquinho cortado para mim. Eu estou te ouvindo bem. Tá, ótimo. Então a gente trabalha com essa consulta pré-operatória alguns dias ou algumas semanas, dependendo do caso, antes da cirurgia, e que nos permite uma série de coisas em tempo hábil, né? Qual é o objetivo do paciente ir lá no consultório, sentar comigo o tanto tempo antes da cirurgia? Uma das coisas principais que a gente tem numa consulta pré-anestésica é estabelecer um vínculo de confiança, tá? Porque o anestesista, quando ele é conhecido lá no hospital, na hora da cirurgia, esse é um momento muito tenso para o paciente. Dificilmente ele vai conseguir gravar, ou conversar, ou lembrar de alguma coisa ali, por causa de toda a ansiedade que ele tem. Tá? Então a gente não vai nem conseguir fazer perguntas, né? Não vai nem conseguir esclarecer dúvidas. Exatamente, ele esquece as coisas que ele programou de perguntar. Então ele pode ir lá no consultório com toda a calma, senta lá, a gente conversa 1 hora, meia hora, 40 minutos, o tempo que precisar. E a gente começa a estabelecer uma relação de confiança, né? Com a equipe, comigo, com o anestesista que for estar no dia da cirurgia, para que ele tire dúvidas, para que ele esclareça as coisas, para ele saber que a nossa equipe trabalha com as coisas que precisa, com atenção, prestando atenção aos detalhes, e tudo isso vai gerando uma confiança. E essa confiança vai fazer com que no dia da cirurgia ele chegue lá mais calmo. E aí, inclusive, ele vai poder conversar e tirar esclarecer tudo que ainda falte, porque ele já tem aquele vínculo de confiança, né? Então, uma consulta pré-anestésica, ela serve para a gente fazer uma avaliação da doença atual, né? O paciente é obeso, ele tem algumas comorbidades associadas, muitas vezes pressão alta, diabetes ou outras que podem estar associadas. Então, o anestesista, nesse momento, aproveita para conhecer o andamento de todas as doenças e todas as patologias que o paciente possa ter. Então, a gente vai investigar, conversar com o paciente, perguntar sobre a apneia do sono, que é uma coisa bem frequente também no paciente obeso. Além disso, a gente pergunta sobre coisas que podem não estar relacionadas, obviamente, com a doença principal que vai levar ele a fazer a cirurgia, que é a obesidade. Mas, eventualmente, ele pode ter outros problemas de doença. E a gente, nesse momento, aproveita para detalhar tudo isso, né? Quando dou aula para os residentes, eu digo que o anestesista no pré-anestésico precisa ser curioso. Ele precisa ter vontade de conhecer as coisas que o paciente quer dizer. Então a gente senta lá para escutar, para conversar, para trocar ideia, informação e poder conhecer bem o paciente. A gente vai examinar o paciente e aí aqui a gente já começa a fazer o planejamento de tudo aquilo que a gente vai fazer no dia da cirurgia. Então, quando eu examino lá no consultório, eu já vejo se ele tem uma veia, um acesso venoso bom, se a veia do braço é boa, se a gente pode precisar uma veia
um acesso mais complexo, precisar chegar antes ou precisar de algum aparelho especial. A questão de intubação, de via aérea, o paciente vai fazer anestesia geral, né? É o normal desse tipo de cirurgia, fazer anestesia geral. Para isso precisa uma intubação e às vezes isso pode ser difícil, a gente já faz esse acesso, essa exploração para saber se tem essa possibilidade lá no consultório, né? Outra coisa que, como tu falou, a gente revisa todos os exames e todas as coisas que vocês já fizeram lá no consultório de vocês, ou com as especialidades associadas, com a fisioterapia, a fonoaudiologia, a gente revisa tudo e ainda sugere alguma modificação, algum exame complementar que a gente acha que possa interferir. Tá? Podemos sugerir também consultorias, né? A gente às vezes avalia um paciente que pode, eventualmente, a gente desconfiar de alguma coisa nova, tipo uma apneia do sono, e a gente conversa, te chama, a gente pode pedir lá, quem sabe uma polissonografia para avaliar se não tem apneia do sono. Então a gente tem essa margem de tempo, porque isso está acontecendo alguns tempos antes da cirurgia, então a gente tem essa margem para jogar, né? Pedir uma consulta do especialista e tal. Para não acontecer um imprevisto ali no dia da cirurgia, né? Para não atrasar a cirurgia, para a gente não ficar tenso na hora da cirurgia. Né? E evitar, inclusive, de suspender uma cirurgia, porque pode acontecer se a gente não prepara as coisas antes, né? Então, esse é o objetivo, de otimizar tudo. Então, eu digo, o objetivo do pré, otimizar ao máximo todas as condições que a gente tem. Né? Para anestesia especificamente, né, a gente ainda faz aquela, eu gosto de dizer para a gente fazer uma última preparação, assim, evitar as despedidas, né, assim, dar uma caprichada, né, para não ganhar um peso de última hora que pode trazer dificuldades na anestesia, né? Então, qualquer coisa que a gente acha ali nessa... Exatamente. A orientação quanto às medicações também, né? Às vezes o paciente fica muito preocupado, eu tomo remédio para pressão, eu tomo no dia da cirurgia, não tomo no dia da cirurgia, o jejum é só de água, o jejum é só para alimentos sólidos, então vocês também reforçam essa parte, né? Porque tem medicações que para o cirurgião talvez não interfira ele tomar ou não tomar no dia anterior, mas para anestesia vai interferir, né? Então, cada caso é muito especial e cada caso vai ser orientado para aquele paciente, né? Diz, tu não vai tomar essa medicação, ou tu vai tomar essa medicação, ou tu vai eventualmente prescrever uma medicação para o paciente tomar no dia da cirurgia ou no dia anterior, né? Então, serve esse tipo de orientação, né? Tudo isso a gente faz. Tem o remédio da pressão, a gente sempre recomenda que tome com um pouco d'água, que a água não tira o jejum. Seguir a orientação da nutricionista, que vai orientar a preparação já das dietas nos dias anteriores. E no último dia ali a gente combina o que precisa exatamente para anestesia, né? E aí orienta. Tem algumas medicações, como anticoagulantes, algumas coisas que têm que ser ajustadas, né? Os remediamentos para diabetes também. Então todos esses a gente faz, claro, cada paciente é um. Individualmente a gente vai fazer esse ajuste ali na pré-anestesia, né? Outra coisa que é importante é a questão dos recursos de via aérea, que a gente comentei um pouquinho aqui, da questão de intubação, que existem pacientes que a gente já prevê uma dificuldade de intubação, né? Isso é comum, assim, uma porcentagem pequena da população existe. A gente avalia isso lá no consultório, então quando precisa, a gente pode precisar um equipamento especial, existe já equipamentos com câmera, computadorizado, ou eventualmente até uma endoscopia de via aérea que pode precisar de um auxílio de um cirurgião torácico. Algumas coisas que a gente pode precisar, a gente também tem tempo hábil de avaliar e pedir já nesse prazo que a gente tem antes, né? Então a ideia é não fazer nada de improviso no dia de uma coisa tão importante que é a cirurgia. E daí o paciente chegou lá, tá bem preparadinho, chegou no dia da cirurgia. Ele vai chegar na sala de cirurgia, aquele ambiente é estranho para ele, é gelado, é frio, ele tá sem a roupa dele, tá só de camisola, às vezes tá sem óculos, não tá enxergando direito, né? Quem usa prótese dentária tá sem prótese dentária. Então, é um momento que o paciente ele tá num ambiente completamente estranho, né? E a gente tá ali para acolher o paciente, né? O primeiro contato dele vai ser com o anestesista, né? O anestesista vai receber esse paciente e vai botar um monte de aparelho nele
E uma coisa que eu gosto muito que tu faz, e os outros anestesistas do Sani também tem, eu vejo que tem esse hábito, é de ir explicando, ó, tô fazendo agora tal coisa, agora eu vou pegar a tua veia, agora eu vou botar o aparelho de pressão, agora eu vou botar o monitor. Porque é muita coisa ao mesmo tempo, né? Para o paciente é tudo muito diferente, muito estranho. A maioria dos pacientes que a gente opera nunca se submeteram a nenhuma cirurgia, né? Então. Sabe, eu acho uma coisa, só aproveitando o gancho que tu falou, uma coisa muito interessante, é que às vezes a gente faz coisas repetitivas durante a vida, né? E assim, tem pessoas que fazem, sei lá, constroem alguma coisa, e outros e fazem aquilo repetitivamente, né? E eu faço a mesma coisa, porque eu faço anestesia todos os dias, e faço anestesia para bariátrica há 20 anos, mas eu sempre que eu vou fazer uma anestesia, eu me lembro que para aquele paciente, aquela é a anestesia mais importante da vida dele. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de se colocar no lugar do paciente, ter essa empatia, de entender que aquele é o momento da vida do paciente. Então eu gosto muito de brincar, de fazer uma piada, brincar daqui, para dar uma descontraída, para ele sentir que é um ambiente, apesar de ser muito sério, muito frio, com coisas complexas. Tem pessoas ali cuidando dele. Oi? Para lembrar ele entender que tem pessoas cuidando dele ali, né? Exatamente. E que quando a gente brinca e descontrai um pouquinho, ele vê que a gente está à vontade naquele ambiente, que aquele é um ambiente natural para quem está ali. Então, a ideia é passar uma segurança de que, assim, se eu estou dando essa descontraída, para tentar fazer com que ele se sinta mais acolhido, é porque a gente está com segurança do que a gente está fazendo, a gente não está tenso, porque as coisas são... Essa é a rotina. E, ao mesmo tempo, valorizar aquele momento para o paciente. Porque é estressante para quem vai fazer uma cirurgia, vai mudar de vida, vai mudar de... É o grande passo na preparação do paciente obeso, é atravessar o momento da cirurgia, né? A gente sabe que o tratamento da obesidade não é só a cirurgia, né? Mas é o momento marcante de todo esse tratamento que ele faz com vocês lá no GECOM e conosco, né? A gente se inclui nessa equipe, né? Mas é um momento muito crítico ali. Então, passar essa segurança, passar essa sensibilidade para o paciente, eu acho muito importante. E isso que tu falou, assim, da gente... E cada coisa que eu faço, eu digo para o paciente. Porque eu acho que o paciente não pode se assustar com nada ali. Se eu vou botar uma borracha para apertar o braço, eu digo, eu vou te apertar o braço com uma borrachinha. Pode dar uma beliscadinha, me avisa. A gente vai... Agora tem um mosquitinho, agora tem isso, agora tem aquilo. A gente vai explicando. Para quê? Para a gente tentar criar uma relação de confiança de que o paciente sabe que tudo que vai acontecer, eu vou avisar antes. A gente vai construindo aquela relação de confiança, por mais curta que seja, porque o anestesista, né, a gente infelizmente convive pouco tempo. Depois ele vai dormir, eu continuo acordado, cuidando dele, tudo certo. Mas ele está entregue para mim durante aquele período, né? Isso é uma coisa muito interessante em anestesia, porque o paciente precisa se entregar, ele vai dormir, ele vai perder o controle de todo o corpo dele por um tempo maior ou menor, de acordo com a cirurgia, mas ele não tem mais condições de se expressar. E ele precisa ter uma confiança naquele profissional. E a gente tem que valorizar isso e reconhecer e tentar passar para o paciente que a gente entendeu esse momento dele. Então é um momento difícil, de ansiedade, e a gente busca sempre realmente esse acolhimento e tal, essa relação melhor. E uma outra coisa que eu acho importante nesse momento é justamente a relação entre a equipe anestésica e a equipe cirúrgica, né? A gente trabalha junto há muitos anos, eu com o Jorge, o Gabriel, contigo, com o Tim. A gente todos se conhecem, sabem as suas rotinas, sabem os seus papéis. Então isso faz com que... Das suas manias. Exato. A gente já sabe como é que aquele procedimento precisa fluir para que ele tenha o seu andamento da melhor maneira possível, né? Então, ter isso bem estabelecido e bem ensaiado é muito importante. E passa tudo isso para o paciente que está entrando. Ele vê que a gente se conhece, que sabe qual é o próximo passo, como é que vai funcionar. Uma coisa que é muito importante para vocês anestesistas é o tempo, né? O tempo que o paciente vai precisar ficar anestesiado. Então, tu conhece exatamente. Tu olha... Isso não é qualquer anestesista que faz, que olha a nossa tela ali de vídeo, sabe em que pé tá a nossa cirurgia. Eu não preciso te dizer quanto tempo falta, porque tu já sabe, né?
Então, isso é uma coisa Exatamente. importante, porque o tempo é fundamental no cálculo das drogas, né? Fundamental para o paciente acordar confortável, para ele acordar no tempo certo. E para isso a gente precisa de muita educação, muito conhecimento de vocês com a equipe cirúrgica, né? E se eu É, falar vai demorar mais meia hora, tu sabe que realmente é mais meia hora, né? Mais 40 minutos, né? Mais 30 minutos, a né? gente sempre brinca, né, Nádia, que a gente tem um horário para terminar. E é sempre o mesmo horário, né? É assim, Porque a gente já conhece as rotinas, né? A gente já sabe que vai terminar naquele horário, porque a gente sabe, eu sei qual é o próximo passo da cirurgia, a gente vai trabalhando junto nisso. Né? Então, essa sincronia é muito importante. Tá? Como tu puxou o assunto do intraoperatório, de entrar na sala, eu acho só para explicar um pouquinho assim, como é que é a rotina de uma anestesia geral para cirurgia bariátrica. Acho que é importante só a parte de andamento ali, o que acontece. O paciente entra na sala, ele é trazido para a sala pelo funcionário, ele então deita na maca cirúrgica, e ali a gente começa a trabalhar, então, a pegar um acesso venoso, a colocar o monitor, o eletrocardiograma, o aparelho de pressão. Dependendo de outras patologias que o paciente tem, a gente pode precisar de uma monitorização mais detalhada, como a gente tinha falado lá no início, que vai nos dar segurança. Então, esse é o momento em que a gente coloca esses aparelhos para que a gente tenha essa segurança durante a anestesia. E esse é o momento em que o paciente ainda está acordado dentro da sala de cirurgia, acompanhando aquele início, né, que ele vê a gente fazer esses pequenos procedimentos. Depois é iniciada a anestesia geral, né, então a gente faz a anestesia, injeta o remédio na veia, pelo soro que a gente colocou, o paciente vai dormir, e a partir dali ele não tem mais sensibilidade e nenhum relacionamento com o meio externo. Ele vai estar dormindo ali com anestesia geral. Né? Toda cirurgia é feita com ele dormindo sob anestesia geral, então ele não sente dor, não sente fome, não vai acordar durante a anestesia, né? Isso não acontece. Né? A gente vê em filme, tem esse medo e coisa, mas isso não acontece. O paciente dorme, ele não sonha. É uma pergunta Exato. Bem frequente no consultório. Eu vou ver alguma coisa, eu vou acordar. Exato. Todo paciente tem esse medo, né? O paciente tem esse medo. Se ele vai acordar, é um medo racional, né? A gente entende isso, né? Mas isso não acontece. A gente está ali do lado, cuidando dos aparelhos para que isso não aconteça, né? A gente cuida o paciente, os aparelhos e o próprio paciente para ter certeza que ele está com uma anestesia adequada para o que ele vai fazer. Né? Essa anestesia vai durar o tempo que for necessário. Geralmente a cirurgia dura em torno de 1h30, 1h30, 2 horas. Se precisar durar mais por alguma dificuldade, a anestesia não há problema nenhum nisso. A gente pode prolongar a anestesia pelo tempo necessário. E durante todo esse tempo, o anestesiologista fica ao lado do paciente, cuidando dos aparelhos, ininterruptamente, nunca ele sai da sala. Né? Existe uma piadinha de que o anestesista começa a anestesia e vai tomar café e ler um jornal. Né? Isso não existe, a gente fica 100% do tempo ao lado do paciente prestando atenção. Tá? A nossa equipe trabalha tradicionalmente com um anestesista e um auxiliar, normalmente é um residente, ou às vezes até 2 anestesistas já formados, com experiência, para que o paciente seja vigiado e para que ele tenha todos os recursos que ele precisa disponíveis, né, da melhor maneira possível para ele. Então, sempre a gente trabalha com 2 anestesiologistas na equipe. Tá? Não sei como é que a gente quer... Você tem mais alguma coisa do transoperatório ainda que a gente possa falar? Ou se a gente já pode passar para o pós-operatório? Eu acho que tu falaste muito bem do intra. Eu lembrei de uma coisa que a gente não comentou lá da avaliação pré-anestésica, é que avaliar as experiências que o paciente teve com outras anestesias, né? Que às vezes o paciente vai com muito medo porque ele já teve uma experiência ruim, né? Existem as fantasias, o desconhecimento, né? O desconhecido gera muito medo, mas às vezes realmente o paciente teve alguma experiência que não foi boa, né? Às vezes ele fez uma anestesia que foi com uma anestesia raquidiana, por exemplo, que ele ficou acordado, então ele tem medo de na bariátrica ficar acordado, ou ele fez... É muito comum as mulheres terem feito peridural por um parto de uma cesariana de urgência,
E aí é uma anestesia muito mais desconfortável para o paciente, É que a né? anestesia para cesariana, normalmente o paciente não pode ser sedado, porque as drogas passam Não no pode neném. ser sedado. Então, E aí realmente termina gerando essa ansiedade, né, muito grande. o paciente tem uma percepção maior do que está acontecendo na sala cirúrgica, ele realmente fica acordado, né? Então, às vezes, essas experiências anteriores geram medo, né? Então, a gente... Uma Sem das coisas dúvida. que vocês conversam também, né? É sobre como que foram as outras experiências, ou eventualmente até uma alergia a algum medicamento, alguma reação para não usar novamente, né? Então, isso Não também é é, uma... não é raro o paciente trazer essas ansiedades, né, de anestesias anteriores que não foram satisfatórias, muitas vezes eventos que aconteceram em alguma anestesia anterior e que ele não sabe nem nos descrever exatamente o que foi. Né? O paciente às vezes diz, eu tive uma coisa lá na anestesia e eu não sei o que aconteceu. E aí isso gera muita ansiedade, porque ele não sabe se não pode ter aquilo de novo, porque ele não sabe o que é. Né? E é por isso que a gente faz essa avaliação, para tentar identificar pontos chaves que possam nos direcionar para isso acontecer ou não novamente. E a gente também não tem acesso ao que aconteceu, mas a gente consegue, tendo essa avaliação adequada, ter uma previsibilidade ótima do que as coisas, de como as coisas vão andar no meio de uma anestesia. Então, muitas vezes são histórias não só com o próprio paciente, mas com familiares, né? Principalmente pessoas mais idosas, de uma época em que a anestesia era realmente bem diferente do que é hoje em dia, com essa segurança que a gente tem hoje em dia. Então, o paciente tem, muitas vezes, esses relatos familiares que tiveram problemas em anestesia. Então, tudo isso a gente tem que investigar e tentar explicar para passar a tranquilidade de que a gente está acostumado a conviver com essas informações e que isso não vai interferir desde que a gente tenha uma avaliação adequada com tudo que a gente precisa para ter certeza que as coisas estão dentro do rumo certo. Né? Inclusive as alergias que tu falou, os pacientes muitas vezes têm essa dúvida, se não fizeram nenhum teste para anestesia, não precisa fazer teste, será que eu não vou ter uma anestesia, uma alergia lá durante a tua anestesia? Né? E os testes em anestesia, eles são meio complexos, eles não identificam exatamente se o paciente vai ter ou não vai ter uma anestesia. Ou ele pode fazer o teste com a droga muito concentrada e impedir que a gente use aquela droga porque o teste não teve um resultado satisfatório e ele, na verdade, não tinha uma alergia. Ou ao contrário, usar muito diluído, a alergia não aparecer e ele ter aquela alergia. Então não adianta fazer teste, a gente faz uma entrevista com experiências anteriores e se o paciente, por acaso, tiver uma alergia, que é um evento muito raro, ele está do lado de um profissional que sabe tratar aquilo da melhor maneira possível, com todas as condições. E isso dificilmente vai gerar um problema grave para ele. Tá? É uma situação realmente muito infrequente. Né? Então, acho que do pré me parece que realmente me passado essa parte de experiências anteriores, mas acho que agora a gente conseguiu abordar. Sim. Daí, tô lá, terminei minha cirurgia, o paciente está pronto para acordar. Fala sobre esse momento. Vamos acordar, né? A anestesia para cirurgia bariátrica, ela precisa ser a cirurgia bariátrica precisa ter uma recuperação precoce. Tá? A gente sabe que o paciente obeso precisa se movimentar, precisa respirar, o pulmão dele precisa ser ventilado precocemente, ele precisa acordar e sair respirando, tossindo, fazendo fisioterapia precoce, para que ele não tenha uma pneumonia ou uma complicação pulmonar. Ele precisa movimentar, caminhar, movimentar as pernas para não ter trombose, para não ter embolia. A gente precisa fazer a prevenção dessas complicações. Isso é feito com uma anestesia que o paciente acorde rapidamente e seja colocado em condições de se mobilizar e de se defender rapidamente sozinho. Então, a nossa anestesia, ela busca que o paciente acorde ainda na sala de cirurgia, ao meu lado, lá do lado do anestesista. Ele sai dali acordado e vai para a sala de recuperação, onde a gente vai fazer uma analgesia, a gente vai usar uma série de medicamentos, né? E a gente costuma usar vários para poder usar doses pequenas de cada um e aí tentar diminuir os efeitos adversos de cada um deles, né? Então a gente usa pouco de cada remédio para agir em várias vias da dor e tentar fazer com que o paciente tenha muito pouca dor, possa se mobilizar e evitar todas as complicações que a gente quer evitar, né? A gente não quer que ele tenha complicação. Então, é uma anestesia que se caracteriza por um despertar precoce e que o paciente precisa estar rapidamente nas suas condições, né? Ele fica lá na sala de recuperação, a gente costuma dar alta de lá no mesmo dia,
né? Dependendo, obviamente, que cada paciente é um indivíduo e ele tem as suas particularidades, mas como rotina a gente busca essa alta precoce para a unidade de internação para que ele possa se movimentar, se mobilizar, fazer fisioterapia e assim diminuir drasticamente qualquer complicação, né? Para isso a gente usa drogas modernas, a gente precisa saber como é que elas se comportam em cada tipo de organismo, de situação, de doenças prévias que o paciente tem, e a gente ainda usa, como a gente falou bem no início, das tecnologias, que nos ajudam a calcular a concentração dessas drogas, o comportamento, uma série de coisas que vão nos ajudar a obter o resultado, que é essa anestesia com despertar precoce, né? E lembrar que o anestesista está lá para dar conforto, né? Porque às vezes o medo de, assim, as pessoas veem a anestesia como uma coisa ruim, né? Simplesmente como a anestesia vai ser uma coisa que vai me deixar paralisado. Não, a anestesia está ali para te dar conforto, né? Isso é uma coisa muito importante, né? O paciente entender que é para ele ficar confortável a anestesia. Esse é o objetivo né? Claro, ele precisa ficar com a sua musculatura parada, ele precisa ficar dormindo e ele precisa ficar sem dor. Então, essa questão do conforto é muito importante, né? Conforto em relação à respiração também, eventualmente vocês usam oxigênio ou não na sala de recuperação, né? Então, para ele não ter dor, para ele não ter falta de ar, para ele não ter náusea. Então, todas essas medicações e as intervenções que vocês fazem são para dar conforto para o paciente, né? Exato. A gente lida em anestesia com dois conceitos, é conforto e segurança, né? A gente tenta fazer com que os dois andem o mais junto possível, né? Então, assim, a gente quer fazer uma anestesia em que o paciente não sinta dor, que ele não tenha enjoo, que ele consiga se movimentar e, ao mesmo tempo, que ele tenha segurança para fazer tudo isso durante o seu procedimento. Então, é a eterna busca do anestesista, é o conforto e a segurança. E a gente vai jogando com essas variáveis, né, com o remédio da dor, numa dose mais alta, quando precisa, com uma dose mais baixa, para não dar enjoo. Quando tem enjoo, trata o enjoo, a gente vai jogando com essas variáveis. Então, o objetivo nosso é conforto e segurança. Graças a Deus a gente tem conseguido, os pacientes têm saído com um nível de satisfação muito bom, né? Os scores de dor no pós-operatório são baixos, né? A gente tem, claro que tem pessoas que são mais sensíveis, isso é uma experiência pessoal, né? Cada pessoa tem uma tolerância diferente, mas em geral a gente tem conseguido resultados muito bons em pacientes com pouca dor, com mobilização precoce, né? Né, com essas técnicas que a gente, conforme eu comentei, de tentar fazer o paciente acordar cedo, né, com despertar rápido para poder fazer sua fisioterapia da melhor maneira possível, sem estar sofrendo, né? Ele já está no momento crítico ali, numa cirurgia estressante para ele, e a gente não quer que isso seja um trauma, né? A gente quer que isso seja uma coisa, é um procedimento... Exatamente, é um procedimento grande, então a gente quer que isso seja uma coisa adequada, né? Rubens, entrou uma pergunta aqui do Marcelo. Doutor Rubens, há muita diferença entre uma pessoa de 70 e 40 quilos, além da dosagem da medicação? Existe alguma diferença entre um paciente que tem diferentes pesos? Sempre vai ter. Obviamente que o peso vai interferir na dose das drogas que a gente usa, no comportamento delas dentro do organismo, porque a gente sabe que os medicamentos se ligam à gordura ou ao músculo, ou menos ou mais quantidade, dependendo da droga. Então, quando a gente tem uma proporção maior de gordura, esse medicamento se comporta de uma maneira diferente. Então, a anestesia sempre vai ser diferente, baseada na quantidade de gordura de cada pessoa. Inclusive, pessoas com o mesmo peso podem ter comportamento diferente, porque um pode ter peso mais muscular, outro mais por causa de gordura. Então, isso vai causar um comportamento diferente. E a obesidade pode trazer comorbidades, como a gente chama, tipo hipertensão, diabetes, ou algumas outras, que a gente não precisa citar todos aqui, que vão interferir no nosso planejamento da anestesia. Então, a gente vai considerar, além do peso especificamente, as coisas que podem estar associadas com esse aumento de peso. Então, realmente, tem diferença. Estou vendo se nós temos aqui mais alguma pergunta. O pessoal pode participar aí e fazer perguntas. Tem alguns pacientes contando... Estou à disposição aqui.
Aqui tem uma paciente minha, Viviane, contando que ela chegou na sala de cirurgia com muito frio e muito ansiosa, e foi que aqueceram ela. Isso é uma coisa muito interessante também, que às vezes a gente tá numa temperatura ali Sim. confortável, né? E a gente precisa aquecer o paciente, só isso já dá um conforto bem grande. Passa frio, apesar dos nossos pacientes serem gordinhos, às vezes eles sentem frio também, eles não devem sentir frio. O desconforto, o frio, além de ser... Eu passo frio e não tô deitado na cama ali, né? Então tu imagina, eu me boto no lugar do paciente que tá com medo e aí ele ainda tá com frio, né? Então as duas coisas não dá. Então uma puxadinha no lençol ali já ajuda bastante, né? E a gente sabe que o frio, além de ser desconfortável, ele é ruim para a imunidade, para a coagulação, para diversos fatores que interferem na cirurgia. Então, o paciente não deve sentir frio. Isso é uma das coisas que o anestesista geralmente cuida para nós da cirurgia, né? A gente não deixa ninguém passar frio. Não, apesar de que às vezes o Dr. Rubens puxa a nossa orelha quando a gente pede para o ar-condicionado ficar mais forte, mas a gente não passa frio. Não, mas quando precisa a gente usa, né, aquecimento, se precisar. Às vezes a gente tem a mantinha térmica, né, que é um aquecedor externo para fornecer calor para o paciente, é monitorizada a temperatura do paciente. São coisas importantes que às vezes a gente brinca aqui, né, passa frio, não passa frio, mas são coisas que interferem também no comportamento da anestesia, na droga, nas medicações que a gente está usando, no comportamento delas no organismo. Então a gente monitora a temperatura e se precisar manter um aquecimento para ajudar o paciente a manter a sua temperatura, a gente usa também. Brincamos aqui no ar-condicionado, brigamos com o ar-condicionado, mas o paciente precisa estar quentinho. O cirurgião e o paciente. Em primeiro lugar, o paciente. O cirurgião gelado, o paciente quentinho. É isso. Deixa eu ver se entrou mais alguma pergunta. Mas eu acho que a gente falou sobre os principais aspectos, né, da anestesia relacionada à cirurgia bariátrica. Acho que foi bem boa a nossa conversa. Rubens, tu tá de parabéns, porque foi a primeira vez alguém fez uma live comigo e conseguiu falar mais do que eu. Porque eu sempre falo muito. Então foi bem bacana. Bastante conteúdo aqui para os nossos pacientes, familiares, enfim. Acho que foi bem bacana a nossa conversa. Eu acho também legal e fico à disposição para se alguém tiver alguma dúvida, quiser enviar, a gente pode conversar, esclarecer e tal. Então, em nome do Sani, né, tu sabe que eu estou aqui representando a equipe, né, sabe que eu não sou o único anestesista que trabalha com o GECOM, isso é uma coisa muito importante do pessoal saber, eu sei que tem pacientes assistindo e tal. Eu estou aqui representando a equipe. Exatamente o que eu ia dizer. Eu estou aqui representando a equipe e uma das coisas que a gente preza na equipe é seguir um padrão de qualidade, padrão nos protocolos em que a gente faz as coisas muito protocolares, obviamente que individualizando para cada paciente, mas todos os anestesistas da equipe têm a mesma capacitação, podem fazer anestesia para cirurgia bariátrica, trabalham com vocês, né? Tu conhece todos eles e tal. E isso é uma coisa muito importante, fica aqui para que as pessoas não estranhem, né? Porque nem todos eu faço anestesia, eu faço em alguns, os outros colegas da equipe também fazem, e que todos estão igualmente capacitados, né? E é importante ressaltar aqui, então, esse padrão que a gente busca dentro da nossa equipe. Isso aí. Então tá, doutor Rubens, muito obrigada. Tá ótimo. Ótimo, foi um grande prazer. Uma boa noite para ti e para todos os nossos ouvintes aqui. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Então tá. Tchau, tchau, pessoal. Dúvidas? Tchau. A nossa live vai ficar gravada e a gente também está sempre em todos os nossos canais, tanto no Instagram, Facebook e também agora no canal do GECOM, sempre à disposição para tirar dúvidas e interagir com vocês. Sempre muito bom. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.